Você já se viu numa situação no seu trabalho onde você teve que fazer alguma coisa que você não concordava? Sabe aquela sensação de será que eu deveria lutar contra isso ou engolir o sapo e fazer mesmo assim? Se você já passou por isso, eu vou te explicar como uma frase de Jesus vai te ajudar a decidir quais batalhas valem a pena você lutar no seu trabalho para proteger sua energia, seu emprego, até mesmo sua sanidade mental. Tá? E aí gera uma pergunta: eu preciso ser cristão para entender esse conselho? Não, não precisa. Então fica até o final que você vai entender como você vai virar a chave na sua cabeça para focar no que realmente importa no seu trabalho e na sua vida. Tá legal? Então, assim, para entender sobre essa frase, né, a genialidade dessa frase, você precisa entender primeiro qual era o cenário, né, que Jesus falou isso. Então, assim, não foi numa conversa com os amigos, uma conversa gostosa num café, entende? Foi numa emboscada mesmo. Jesus estava em Jerusalém, ele tinha ali o povo que estava ali junto com ele, milhares e milhares de pessoas, e tinha também os seus inimigos, que eram os fariseus e os saduceus, eram os sacerdotes do templo, né? E esses caras não gostavam de Jesus, eles queriam fazer uma emboscada. Né? Então se imagina a cena, os inimigos de Jesus, que eram dois grupos políticos, saduceus e fariseus, eles se odiavam, mas mesmo assim eles se juntaram, né, com o único objetivo de pegar Jesus numa emboscada, numa situação sem saída. Tá? Então assim, o que eles fizeram? Eles chegaram e perguntaram para Jesus: mestre, é certo pagar imposto para César, o imperador de Roma? Pensa só, galera, na pressão que Jesus enfrentou. Porque de um lado estava seu povo. Então se Jesus fala assim, sim, pague imposto, ele ia ser visto como um traidor do povo, né, que naquela época sofria com o domínio romano. Então ele perderia toda a sua credibilidade. Mas se ele dissesse não paguem, ele seria preso na mesma hora pelo exército romano, né, por ser uma rebelião contra o exército. Ele estava induzindo o povo a não pagar, entende? Então assim, era um checkmate. Né, os inimigos conseguiram fazer esse checkmate para Jesus, uma pergunta sem saída. E como que ele ia sair dessa? Então, né, qual foi a frase, né, genial que ele falou? E digo mais, quantas vezes você já se sentiu assim numa reunião, né, pressionado a dar uma resposta onde qualquer caminho que você trilhar parece errado, não é? Parece exagerado comparar com uma reunião de trabalho? Pode ser, mas a forma como Jesus escapou dessa armadilha foi com uma sabedoria incrível, que é a chave do vídeo, tá? Como ele fez isso? Vamos lá? Jesus, então, não respondeu nem que sim, nem que não. Tá? Ele mudou o jogo, mudou a regra do jogo. Ele olhou para os caras, para os seus inimigos, e perguntou: alguém tem uma moeda para me mostrar? Me mostrem uma moeda do imposto. Então alguém deu para ele a moeda, né? Ele pegou, olhou, a moeda tinha estampada, né, uma face, um rosto e uma inscrição. Então ele perguntou: de quem é essa imagem, essa inscrição? E aí seus inimigos, sem opção alguma, tiveram que responder: essa imagem é de César. E aí, nesse momento que Jesus entrega a lição, essa frase genial. Ele olha para todo mundo e diz: então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, naquele momento, pessoal, o silêncio se instalou no templo de Jerusalém. O povo em silêncio, os escribas e fariseus em silêncio, né? Eles ficaram sem reação. Eles foram embora sem ter o que dizer. Não tinha como. Então Jesus, eles tinham o povo do seu lado, né, também. Os inimigos, eles tinham medo de perder suas vidas ali, né? Imagina, milhares e milhares de pessoas, se eles resolvem se rebelar ali, né, eles estão ferrados. Então, não tinha como debater isso, até porque esses sacerdotes conheciam muito bem a palavra de Deus. Eles sabiam que o que Jesus estava falando era correto. Tá? Mas eles eram muito vaidosos, né? Então
O que isso, né, pessoal, tem a ver com aquele relatório chato, né, que seu chefe te pediu para fazer, né? Ou aquela meta que você acha injusta, certo? Então vamos traduzir isso para a sua realidade profissional, né? Eu tenho, pessoal, mais de 15 anos de mundo corporativo. Então, eu estou colocando aqui o César, nesse caso, no seu trabalho, é o sistema, né? As regras da empresa, as políticas, os processos burocráticos, as decisões da gestão, que nem sempre você concorda, mas que são parte do jogo, certo? Então, pagar o imposto a César era uma obrigação do sistema. Lutar contra isso, né, seria uma batalha perdida, desgastante, com poucas chances de vitória. Então, no seu trabalho, pensa comigo, preencher aquele formulário chato, que ninguém lê, usar um software que tá dando só problema, né? A empresa comprou achando que era bom, mas na verdade gostava mais do antigo, seguir um procedimento chato, chegar no horário, sabe essas coisas? Então isso são coisas de César, pessoal, né? Isso é da César, o que é de César, né? A lição aqui é muito simples, escolha suas batalhas, certo? Então talvez você esteja pensando, mas pô, isso não é uma desculpa, Thiago, para ser conformado, né? Não lutar pelo que é certo? Veja bem, fazer o que você não concorda, quando é uma batalha perdida, não é ser fraco nem conformado. É estratégico, é ser estratégico, inteligente, né? É pagar o imposto para se manter no jogo, para focar sua energia onde você pode realmente fazer a diferença, em vez de ficar, né, se desgastando à toa. Então, mas então quer dizer que a gente tem que aceitar tudo? Então, se a tarefa de César for ilegal ou antiética, eu ainda tenho que fazer? Então a resposta é não. Calma lá. É aí que entra a parte mais importante da frase, né? Então lembra, dê a César o que é de César, e agora a parte mais importante, dê a Deus o que é de Deus. E por que essa parte é a mais importante da frase, pessoal? Porque essa frase, ela estabelece um limite, né? Ela coloca um limite nas coisas. Então, se César é o sistema, Deus aqui representa o que é seu por essência, o que é inegociável, tá? Então, o que é de Deus no seu trabalho? Vamos fazer esse exercício? Então, no meu trabalho, o que é de Deus é meus valores, né? Minha honestidade, minha ética, a minha integridade. O que é integridade? É palavra, né? Minha palavra, meu caráter. A minha dignidade, né? O respeito próprio, respeito que você merece. A saúde mental, né? Meu bem-estar. Então tudo isso são coisas de Deus. São coisas inegociáveis, tá? Então todo mundo tem que ter isso. Se você não tem, pessoal, faz aí uma lista do que você começa a pensar, o que você não vai negociar nunca com ninguém, tá? Isso são as coisas de Deus, que Jesus fala aqui, tá? Então, se uma tarefa exige, por exemplo, que você minta para um cliente, tá te pedindo para ir o que é de Deus, não é? Então, se um chefe te humilha, te assedia, por exemplo, ele tá atacando o que é de Deus, certo? Quer mais uma coisa? Quer mais um exemplo? Se uma meta te leva à exaustão e o burnout, o sistema está exigindo um sacrifício de você que pertence a Deus. Então, saiba diferenciar, pessoal, o que é uma mera moeda de César, tá? Uma tarefa, uma regra, tá? Do que é a sua essência, dos seus valores, né? Sua dignidade. Tem que diferenciar isso. Entrega essas moedas sem se desgastar, pessoal. Entende? Cumpra a tarefa, siga a regra, paga o imposto, cara. Mas quando o sistema tentar tomar o que é seu por essência, aí sim é hora da briga, tá? Não é que você vai sair na mão com o pessoal do seu trabalho, não, tá? Não é isso. Na verdade, assim, a hora da briga, porque essa é a batalha que vale a pena você batalhar, você lutar. Então, a gente está falando sobre ser um funcionário passivo? Não, é sobre ser um profissional, pessoal, inteligente, tá? Com sabedoria, para saber quando obedecer às regras do jogo, quando impor seus limites, para proteger o que mais te importa.
Né? Então, assim, a gente está falando que é escolher não perder a guerra dos seus princípios e da sua sanidade mental, né? Por conta de batalhas que não fazem diferença na sua vida. Tá? Agora, eu quero saber de você, qual foi a situação de César que você já enfrentou no seu trabalho, uma tarefa, uma regra que você teve que engolir para seguir em frente? Qual foi? Deixa aí nos comentários, sua história pode ajudar muita gente, pessoal. E também ajuda o YouTube a divulgar mais esse vídeo para pessoas que, assim como você, estão precisando dessa frase. Estão precisando ouvir essa palavra, esse conselho, tá bom, pessoal? Então, se essa perspectiva te ajudou, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho, curte, porque toda semana eu vou trazer para vocês vídeos como esse para trazer uma palavra bíblica que te ajude também no dia a dia, no seu trabalho, na sua vida cotidiana, tá legal? Então, muito obrigado por permanecer até o final, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.